parece que isso desencadeia uma série de consequências, né, padre? Essa forma como o catecismo foi impregnado por essa doutrina humanista, ela tira Deus do centro, logo ela tira a igreja do centro. Fatalmente. Né? E a igreja é mãe e mestra da verdade. Então, quando se tira Deus do centro, se está tirando a igreja do centro. E se tira a igreja do centro, ela passa a ser como qualquer outra religião. E como é que isso se relaciona, padre, com essa doutrina que a gente viu no Vaticano II e depois vai ser reafirmada no Catecismo Moderno, e esse erro vai ser estudado aqui pelo Michael Haynes, no nosso livrinho que nós estamos lançando, da doutrina de que a Igreja de Cristo, a Igreja Católica subsiste na Igreja de Cristo, né? Esse ecumenismo relativista que, como que o autor coloca aqui, né? Que o uso deliberado e contínuo do termo subsiste em vez da tradicional palavra latina est, ou é uma rejeição preocupante do ensinamento tradicional do magistério da Igreja. Antes deste documento e do novo catecismo, a Igreja ensinava que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Agora, a Igreja de Cristo subsiste. A Igreja Católica subsiste na Igreja de Cristo? Faz um certo malabarismo semântico aí, né, padre? Pode explicar um pouquinho pra gente isso? Eugênio, de fato, a expressão subsiste em nunca existiu. Quer dizer, a sua formulação, por influência protestante, a que se dizer, já é uma inovação. E ela já tem na sua própria constituição, na sua própria força semântica, uma potência, de uma forma mais simples, uma capacidade de dissimular o que ela está querendo dizer. E como isso se dá? Quando ela diz subsiste, o que é subsiste? Quer dizer, está no mais profundo da Igreja de Cristo, que de fato é o que ela seria esta Igreja Católica, mas comporta dentro do que é aquilo que se chama de Igreja de Cristo, para além da sua verdadeira Igreja, Igreja Católica, uma série de outras ditas comunidades irmãs, são igrejas que portam elementos salvíficos, como o sacramento do batismo, a palavra de Deus, a vida de oração, de maneira alguma. Não pode haver elemento salvífico nenhum no erro, Perfeito. no mal, na heresia. São falsas religiões que surgiram a partir de uma porta do inferno aberta. A Revolução Protestante de 1517. Então, essa terminologia sempre mutativa, sempre heterogênea, sempre ambígua, sem normatizar, sem precisão. Porque ali na frente, nós não dizemos que ela não, ela é. Enquanto ela subsiste do mais íntimo, mas há um satélite em torno dela. Parece que o parágrafo diz: a única Igreja de Cristo, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica. Então, que quer dizer nada. Não subsiste, a única Igreja de Cristo é a Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Perfeito. Extra ecclesia nulla salus, né? A definição de Trento. A definição de Trento, quer dizer, recordando que Nosso Senhor... Eugênio, se Nosso Senhor disse, ego sum via, veritas et vita, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e funda a sua santa igreja, a sua esposa mística, as societas perfectas, para levar a redenção até os confins da terra, se assim o é e assim o é, e a verdade revelada, não pode haver fora daquilo que ele estabeleceu nenhuma verdade. A minha igreja, como repetiu, a minha igreja, não as minhas. Ele não falou em plural, ele falou em singular. Não cabe. De qualquer forma, nós estamos aqui diante de uma prostituição da verdade revelada. Perfeito. Né? Uma promiscuização da verdade revelada, criando idolatricamente essas alternativas. E a coisa é que, porque ela aparece na Lumen Gentium 8, né? Na Lumen Gentium 8. A coisa é que magia, menos vai ter que
o Romano Pontífice, ou o atual, ou um dos próximos, vai ter que anatematizar isso. É nesse Vai nível, ter que né, padre? condenar isso. Condenar isso. Vai ter que condenar isso hereticamente. Porque quais elementos, quer dizer, ou é ou não é, não se pode ser e não ser a mesma coisa, ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. O terceiro princípio, inclusive, quer dizer, não se pode ser a verdadeira igreja e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é única, una, ou não tem como. Mas por quê? Por que que aconteceu subsistir? Talvez seja melhor pôr um pouco do contexto. Sim, claro, padre. Não é, Eugênio? Pode. Inclusive, padre, eu proponho que isso seja até uma série, né? Quem sabe, né? Pronto, eu acredito Porque que sim. só esse contexto do ecumenismo, a gente pode falar aqui durante 1 hora e depois a gente vai abordando os outros aspectos do catecismo, né? Isso. E em outras lives, não tem problema. É isso. Acho que Não é melhor? porque vai aprofundando, né? Exatamente, perfeito. O que acontece é que a presença dos representantes da heresia protestante dentro do concílio definiu essa postura. Eles estavam presentes lá, padre? Muitos. Fora o corpus que, por exemplo, atuou de forma decisiva na elaboração do Novus Ordo, com pontuações, aquele grupo dos 6, não foi só nessa parte, em todos os outros. Foi uma presença muito numericamente significativa, foi uma presença, podemos dizer, sob o aspecto da influência muito, muito significativa e quase que determinaram. E diante desse medo de defender a verdade, e diante desse medo de desagradar aos outros, o que aconteceu é que triunfaram as suas reivindicações. Quer dizer, não se pode afirmar mais que só a Igreja Católica, como se eles estivessem fazendo uma concessão que também nós pudéssemos afirmar que nós somos a Igreja de Cristo. Era quase que uma concessão deles, da maneira como eles estabeleceram. Olha, nós vamos dar a vocês o beneplácito de que vocês se incluam na Igreja de Cristo. Isso, na Igreja de Cristo. Desde que não nos tirem também. Desde que reconheçam que... Exatamente. E, aliás... Foi uma troca, né? Foi uma troca, uma permuta. E não só que não nos tirem, como que reconheçam que o resgate do cristianismo, tal qual ele foi deixado por Jesus, foi feito por nós. Nesse nível de herético, não de dissimulação da verdade. Então, é preciso esse contexto, Eugênio, porque ali os acordos, os pactos, e aí terão outros, não? Que aconteceram com os judeus, que aconteceram, os pactos que aconteceram com os judeus, que aconteceu com a maçonaria, mas vamos ficar aqui no âmbito protestante. Já que você concede ao mal terreno no seu campo e que ele espalhe a cisânia do seu joio, da sua mentira, a partir daí tudo pode acontecer. E o que aconteceu, Eugênio? A formulação herética do subsistim, que é herético, não subsistem este, não tinha como não acontecer, porque foi dada a concessão de que eles estivessem presentes, dando palpite, influenciando, dizendo o que estavam de acordo, o que não estavam de acordo. Esse dado não é irrelevante, não, é fundamental para entendermos, se não veio do nada, não veio. E aí sim, há essa influência que faz diminuir, mitigar, que faz quase que subverter a identidade da igreja fundada por Nosso Senhor, subverteu mesmo, mas eu digo na forma como está linguisticamente elaborada, como está terminologicamente elaborada. E pode perceber que os termos são sempre de tal forma a permitir, Eugênio, que quando fossem cobrados sobre o caráter herético do que estavam afirmando... Não significa isso. Peraí, foi lido errado do que nós dissemos. Está aqui, olha. São vocês que não estão... Não. Substitua os termos, os verbos. Substitua aquilo que está definido, o ser pressupõe a ação como essere. Há um ser que pressupõe, quer dizer, o ser antecede a ação. O essere, como está em São Tomás, antecede o agere. E é o problema exatamente da nova religião. E o padre Calderon, ele demonstra isso na religião do homem. A inversão quando o agere, ele
ele passa invertidamente a se antecipar ao essere. Ponto. Quer dizer, a restituição do ser, o ser da Igreja Católica Apostólica Romana, a sua substância é ser infalivelmente revelada a única religião fundada por Deus, deixada verdadeiramente como meio salvífico para os homens.